O rangido de metal cortou a estação subterrânea enquanto o metrô surgia com um estrondo. Passageiros se arrastavam pela linha amarela, perdidos em seus próprios mundos, segurando xícaras de café e sacolas de supermercado. O ar era denso com aquela mistura familiar de óleo, suor e o eco fraco de músicos de rua tocando em algum lugar lá em cima. E então, em um instante aterrorizante, tudo se despedaçou. Juliana Medeiros, grávida de 6 meses, estava perto da beira da plataforma com o marido, Rafael. As mãos dela repousavam protetoramente sobre a barriga inchada, seus olhos cansados, mas ainda cheios de esperança de que talvez, apenas talvez, o homem ao seu lado pudesse mudar. Por meses, Rafael havia se tornado mais frio, mais cruel, sussurrando com sua amante em ligações noturnas, estalando com Juliana por ser fraca e inútil. Mas naquela noite, ele havia insistido para que saíssem. Ela pensou que talvez fosse um passo em direção à reconciliação. Ela estava errada. A mandíbula de Rafael se apertou enquanto os faróis do trem se aproximando iluminavam o túnel. Seus olhos, antes calorosos e charmosos, agora queimavam com algo mais sombrio. Impaciência, nojo e uma resolução arrepiante. Aproximando-se, ele sussurrou palavras que só Juliana podia ouvir. Você não tem sido nada além de um fardo. Hoje, isso acaba. Antes que ela pudesse sequer ofegar, a mão dele bateu em seu ombro com força brutal. O mundo virou de cabeça para baixo. O grito de Juliana rasgou a plataforma lotada, enquanto seu corpo tombava para frente, sem peso por uma fração de segundo antes de atingir o leito de cascalho dos trilhos. A dor explodiu em sua perna enquanto a buzina do trem soava. A multidão explodiu em caos, gritos, ofegos, dedos apontando freneticamente. Sangue se espalhou pelo concreto como tinta derramada. Ajudem-na! Alguém a ajude! Uma mulher guinchou, sua voz falhando. O trem estava a segundos de distância. Faíscas iluminaram o túnel enquanto os freios guinchavam, mas não havia tempo. Juliana agarrou os trilhos, suas unhas quebrando, lágrimas a cegando. Ela pensou em seu bebê, o minúsculo batimento cardíaco que ouvia nos exames, a promessa de um futuro com que ela ainda sonhava. Por favor, não assim, ela sussurrou entre dentes cerrados. Naquele borrão horrível, sua perna esquerda se torceu sob o peso do aço. Um estalo nauseante ecoou, seguido por um grito que parecia silenciar toda a estação. Sangue jorrou, encharcando seu vestido, empoçando-se sob ela. Estranhos cobriram a boca, crianças choraram, telefones filmaram o pesadelo. A visão de Juliana escureceu, seus ouvidos zumbindo, mas dentro de sua barriga, ela sentiu. Seu bebê chutou, ainda vivo, ainda lutando. Justo quando as sombras ameaçavam engoli-la, um par de mãos fortes se estendeu de cima. A voz de um homem, firme e constante, cortou o pânico. Aguente firme. Não solte. O paletó dele roçou a sujeira, enquanto ele se inclinava perigosamente perto dos trilhos. Sua mão se fechou no braço dela, com o tipo de força que se recusava a se render. O trem passou com um estrondo, faíscas voando, a rajada de vento quase o desequilibrando. O corpo de Juliana convulsionou de dor, sua perna mutilada, seu vestido encharcado de vermelho. Ela tentou focar no rosto acima dela. Mandíbula marcada, olhos gentis, mas determinados. Um estranho que parecia a própria esperança. Seus lábios tremeram, sua respiração superficial. A última coisa que ela ouviu antes de escorregar para a inconsciência foi a voz dele, tremendo de urgência. Você está segura agora. Eu te peguei. Muito antes do sangue e do caos na estação de metrô, Juliana Medeiros havia acreditado que sua vida era um conto de fadas. Aos 29 anos,
Ela se portava com a graça tranquila de alguém que encontrava alegria nas coisas simples. Adorada por seus alunos, que se apegavam a ela como a uma segunda mãe. Ela não tinha um guarda-roupa de grife, nem fortuna de família, nem um círculo de amigos glamuroso. O que ela tinha era um coração cheio de bondade, a determinação de trabalhar duro e o sonho de criar um filho em um lar amoroso. Quando Juliana conheceu Rafael Alencar, 7 anos antes, ela pensou que o destino finalmente a havia recompensado. Ele era tudo o que ela não era: confiante, rico e magnético. Ele possuía propriedades por toda a cidade de São Paulo, dirigia carros elegantes e carregava a aura de um homem que podia dobrar o mundo à sua vontade. Rafael a seduziu com gestos extravagantes, jantares luxuosos, rosas chegando em sua escola, promessas sussurradas sob as luzes cintilantes da cidade. Para uma garota criada por uma mãe solteira que trabalhava em turnos duplos como costureira, a atenção parecia inebriante. Seus amigos a avisaram. Disseram que Rafael era bom demais para ser verdade, que homens com dinheiro muitas vezes amavam o controle mais do que as pessoas. Mas Juliana, cega pela fantasia, agarrou-se à crença de que o amor poderia mudar até o coração mais duro. Em 1 ano, ela estava casada. Em 2, ela sonhava com filhos, imaginando uma casa aconchegante cheia de risadas e calor. No começo, o casamento deles brilhou. Rafael aparecia em sua sala de aula com café, a provocava gentilmente quando ela adormecia, corrigindo provas, e segurava sua mão durante longas caminhadas no Parque Ibirapuera. Ela dizia a si mesma que havia superado as probabilidades. Ela não era apenas uma professora casada com um milionário. Ela era a prova de que o amor transcendia classe, origem e status. Mas com o passar dos anos, as sombras se infiltraram. O império de negócios de Rafael se expandiu e, com ele, sua arrogância. Ele parou de perguntar sobre o dia dela. Ele começou a criticar a maneira como ela se vestia, como ela comia, até a maneira como ela falava. A princípio, Juliana ignorou, convencendo-se de que o estresse o estava tornando duro. Mas no fundo, ela sabia que o homem com quem havia se casado estava desaparecendo. Quando ela descobriu que estava grávida, seu coração saltou de alegria. Por um breve momento, Rafael pareceu emocionado também. Ele lhe disse que seria um pai que o filho deles poderia admirar. Ele até beijou a barriga dela e sussurrou promessas de construir um futuro juntos. Juliana se apegou a esses momentos, desesperada para acreditar que ele falava sério. No entanto, a realidade era mais cruel. Rafael se tornou distante, ficando fora até tarde, dando desculpas sobre jantares de negócios. Juliana sentia o cheiro de perfume em seus ternos, perfume que não era o dela. Ela encontrou cobranças suspeitas de cartão de crédito em boutiques de luxo onde ela nunca havia entrado. Quando ela o confrontou, ele a dispensou, acusando-a de ser paranoica. Você deveria focar na sua gravidez, ele estalou. Deixe os negócios para homens que entendem. Sozinha na cobertura, Juliana muitas vezes pressionava as mãos contra a barriga, sussurrando para seu filho, ainda não nascido, que tudo ficaria bem. Ela não se importava com riqueza ou status. Ela só queria amor, estabilidade e segurança para seu bebê. Ela ainda orava para que Rafael mudasse, mas no fundo, ela sentia o frio crescente de uma tempestade que ela não podia mais controlar. E em breve, essa tempestade se romperia da maneira mais brutal imaginável. E naquela noite no metrô, finalmente aconteceu. Para o mundo exterior, Rafael Alencar era a definição de sucesso. Aos 37 anos, ele era o tipo de homem que atraía a atenção no segundo em que entrava em uma sala. Alto, de ombros largos, com cabelo preto liso e um terno sob medida que abraçava seu corpo,
como se tivesse sido cortado da própria ambição, Rafael carregava a aura de um conquistador. Repórteres o chamavam de rei imobiliário, que se fez por si mesmo. Investidores elogiavam seus instintos impiedosos. Jovens empreendedores idolatravam sua história de subir do nada para tudo. Mas aqueles que olhavam mais de perto, aqueles que se atreviam, podiam ver rachaduras sob a superfície polida. Rafael havia construído seu império sobre charme, manipulação e medo. Ele era o tipo de homem que sorria calorosamente para as câmeras. Depois, destruía seus funcionários a portas fechadas. A sala de reuniões era seu campo de batalha, e seus oponentes raramente saíam ilesos. Ele prosperava com o controle, em dobrar as pessoas até que elas quebrassem, e depois as descartava como velhos recibos. Quando Juliana o conheceu, ela viu apenas o charme. Rafael sabia como se vender, não apenas para investidores, mas para qualquer pessoa que ele quisesse. Ele a cortejou com grandes gestos, porque ele entendia a inocência dela, seu desejo por amor. Para Rafael, não era apenas sobre atração, era sobre poder. Ter uma humilde professora ao seu lado era a prova de que ele podia reivindicar qualquer coisa, qualquer pessoa, independentemente da origem. Isso o fazia sentir-se invencível. À medida que sua fortuna crescia, o mesmo acontecia com sua fome. O luxo se tornou sua língua. Uma nova cobertura com vista para o Parque Ibirapuera. Carros importados com interiores personalizados. Férias em iates privados. Cada posse alimentava seu ego, mas nada jamais o satisfazia. Juliana, antes uma joia que ele exibia com orgulho, começou a entediá-lo. Ela não entendia a emoção de negócios de alto risco, o poder inebriante de ser invejado. Para ele, sua bondade se tornou fraqueza, sua modéstia se tornou vergonha. Ele nunca disse isso abertamente no início, mas seu desdém escapava em comentários afiados. Você deveria se vestir melhor se vai ser vista comigo. Talvez se você ganhasse mais, entenderia o valor do dinheiro. Pare de comer tanto. Você não quer me envergonhar em eventos. Cada insulto lascava Juliana, mas Rafael os entregava com uma crueldade casual que os fazia soar como verdades, em vez de ataques. Pelas costas de Juliana, Rafael já havia seguido em frente. Tainá, uma estagiária de 25 anos em sua firma, era tudo o que Juliana não era. Glamurosa, ambiciosa, ansiosa por agradar. Ela se agarrava ao lado de Rafael em eventos de negócios, rindo de suas piadas, alimentando seu ego com cada olhar de admiração. Com Tainá, Rafael se sentia mais jovem, mais poderoso, como um homem ainda em ascensão, em vez de um sobrecarregado por responsabilidade. Mas não era suficiente trair. Rafael queria liberdade, liberdade de Juliana, da paternidade, da vida doméstica que ele um dia fingiu amar. Em sua mente, a gravidez de Juliana não era uma bênção. Era uma corrente que ameaçava prendê-lo em um papel que ele desprezava. E Rafael Alencar não era um homem que tolerava correntes. À medida que sua obsessão por Tainá se aprofundava, seu desprezo por Juliana se tornou insuportável. Ele começou a tramar em silêncio, procurando uma maneira de se livrar do fardo sem manchar sua reputação. E quando o momento chegou naquela plataforma de metrô, Rafael não hesitou. Ele empurrou. O que ele não esperava era que o destino já havia escolhido uma testemunha que mudaria tudo. A princípio, Juliana tentou ignorar o desconforto que a roía por dentro. Ela dizia a si mesma que Rafael estava estressado, que as noites tardias e as palavras afiadas eram temporárias, que assim que o bebê chegasse, as coisas mudariam. Mas a negação só podia segurar a realidade por tanto tempo. Os sinais de traição
estavam por toda parte, gravados em seus dias como lembretes cruéis de que o homem que ela amava estava escorregando cada vez mais. Começou com as pequenas mentiras. Rafael diria que tinha reuniões urgentes, mas Juliana encontraria recibos de restaurantes de luxo enfiados nos bolsos de seu terno, refeições para 2, não para 1. Ela descobriu manchas de batom em suas golas, fracas mas inegáveis, tons que ela nunca usava. Uma vez, quando ela estendeu a mão para pegar o telefone dele, Rafael o arrebatou com tanta ferocidade que as mãos dela tremeram por horas depois. O abuso emocional se tornou mais agudo a cada semana que passava. Por que você ainda está usando essas roupas baratas? Ele zombou em uma noite, olhando para seu vestido de maternidade modesto. Você quer que as pessoas pensem que não posso sustentar minha esposa? Outra vez, quando ela o lembrou gentilmente de sua consulta pré-natal, ele revirou os olhos. Você é tão carente, Juliana. Tudo o que você faz é reclamar. Não é de se admirar que eu fique até tarde no trabalho. O coração dela rachou, mas ela permaneceu em silêncio. Ela dizia a si mesma que tinha que ser forte pelo bebê, que confrontá-lo só pioraria as coisas. Mas o silêncio se tornou sufocante. Juliana começou a chorar silenciosamente à noite, abafando seus soluços em travesseiros para que Rafael não ouvisse, ou pior, zombasse deles. Então veio o golpe mais cruel. Juliana entrou no escritório de Rafael uma tarde para surpreendê-lo com o almoço, sua barriga à frente, suas mãos cheias de sua comida favorita. A secretária congelou, o rosto pálido, como se estivesse guardando um segredo. Juliana abriu a porta e viu o marido inclinado perto de Tainá, sua mão roçando o braço da jovem, os sorrisos deles íntimos demais para serem profissionais. O perfume de Tainá pairava no ar como veneno. Juliana, Rafael disse friamente, como se tivesse sido pego em nada mais do que uma reunião chata. Você não deveria estar aqui. O coração dela desmoronou dentro do peito. Ela queria gritar, exigir respostas, mas as palavras morreram em sua língua. Ela olhou para Tainá, que sorriu de forma sutil, como se desafiasse Juliana a contestá-la. A humilhação era insuportável. Sem uma palavra, Juliana colocou o almoço na mesa dele, as mãos tremendo, e saiu. Naquela noite, Rafael não se deu ao trabalho de voltar para casa até o amanhecer. Quando ele finalmente o fez, ele cheirava a colônia e champanhe. Não comece, ele murmurou quando Juliana tentou perguntar onde ele tinha estado. Você tem sorte de eu manter um teto sobre sua cabeça. Pare de agir como uma dona de casa abandonada. Essas palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. Pela primeira vez, Juliana começou a entender a verdade. Rafael não apenas parou de amá-la, ele a desprezava. E em seus olhos, o bebê deles não era uma bênção, era uma maldição. Ainda assim, Juliana sussurrava para seu filho ainda não nascido, enquanto deitava acordada no escuro. Eu vou te proteger, não importa o quê, mesmo que eu tenha que enfrentar essa tempestade sozinha. Ela não tinha ideia de quão violenta essa tempestade estava prestes a se tornar. A noite do aniversário de casamento deles era para ser uma celebração. Juliana havia circulado a data em seu calendário, agarrando-se à frágil esperança de que talvez, apenas talvez, Rafael se lembrasse das promessas que ele uma vez sussurrou para ela sob o brilho das luzes da cidade. Ela comprou um vestido azul suave, nada extravagante, apenas elegante o suficiente para fazê-la se sentir como a mulher que costumava ser. Ela imaginou entrar em um jantar à luz de velas, Rafael sorrindo, talvez até se desculpando por sua crueldade recente. Em vez disso, ela ficou sentada sozinha em sua cobertura, olhando para o relógio enquanto as horas se arrastavam. A reserva de jantar que ela havia feito permaneceu sem uso.
As flores que ela havia colocado na mesa murcharam em silêncio. Perto da meia-noite, Rafael voltou, não com um pedido de desculpas, mas com um sorriso de escárnio. Você deveria saber que eu tinha negócios hoje à noite, ele disse de forma desinteressada. Não haja como uma criança. Ele nem olhou para a barriga dela, nem sequer reconheceu a vida que eles haviam criado juntos. Na manhã seguinte, Juliana viu as fotografias online. Rafael havia comparecido ao gala de caridade mais exclusivo da cidade, um evento onde os ricos se reuniam sob lustres que valiam mais do que o salário anual de Juliana. Mas o pior não foi que ele foi sem ela. O pior foi quem ele escolheu para levar. Tainá. Lá estava ela, cintilando em um vestido carmesim, sua mão enrolada possessivamente no braço de Rafael. Eles pareciam realeza, rindo enquanto os flashes das câmeras imortalizavam sua intimidade. Os artigos os elogiavam como um par impressionante, sussurrando sobre um possível noivado. O estômago de Juliana revirou enquanto ela rolava as imagens, sua mão trêmula repousando sobre seu filho, ainda não nascido. Ela quase podia ouvir os sussurros da sociedade. A esposa do milionário, substituída, descartada, humilhada. Quando Rafael voltou para casa no dia seguinte, Juliana o confrontou. "Como você pôde?" ela perguntou, sua voz tremendo, mas firme o suficiente para carregar o peso de sua desilusão. "Como você pôde levá-la a um gala em nosso aniversário?" Rafael mal olhou para ela. "Não seja dramática. Você não teria se encaixado de qualquer maneira. Você está inchada, exausta, sempre reclamando. Tainá sabe como se portar. Ela não me envergonha." As palavras atingiram Juliana como punhais. Ela pressionou uma mão na barriga, como se estivesse protegendo seu bebê do veneno. Lágrimas embaçaram sua visão, mas ela se recusou a deixá-las cair na frente dele. "Eu te amei", ela sussurrou. "Eu te dei tudo." Rafael riu friamente. "E o que eu ganhei em troca? Uma esposa resmungona e uma gravidez que eu nunca quis. Seja grata por eu deixar você ficar nesta casa." Juliana se virou, incapaz de suportar a visão dele. Pela primeira vez, ela percebeu que não era apenas não amada. Ela era desprezada. Seu casamento não estava simplesmente quebrado. Era uma jaula. E Rafael estava apertando as grades a cada dia. Naquela noite, enquanto ela deitava acordada, Juliana sentiu seu bebê chutar. Um pequeno lembrete de que a vida ainda batia dentro dela. Ela beijou a barriga e fez um voto silencioso. "Eu vou suportar essa dor por você, mas um dia ele vai pagar." Ela não sabia que o pagamento viria mais cedo do que qualquer um esperava. A noite estava fria, o tipo de frio cortante que se infiltrava nos ossos e fazia até as luzes mais brilhantes da cidade parecerem mais fracas. Juliana andava ao lado de Rafael, seus passos incertos, sua mão repousando em sua barriga inchada. Ela não entendia por que ele havia insistido em pegarem o metrô em vez do carro com motorista que os esperava do lado de fora de seu prédio. Ele tinha resmungado algo sobre estar com pressa, mas sua mandíbula estava cerrada demais, seus punhos enfiados muito fundo nos bolsos para que ela acreditasse. A plataforma estava lotada, viva com a energia inquieta dos paulistanos correndo para casa. O ruído de um trem se aproximando ecoava no túnel, a vibração chacoalhando os azulejos sob os pés de Juliana. Ela tentou manter o equilíbrio, segurando o corrimão para se apoiar. Sua gravidez tornava seu corpo pesado, suas pernas cansadas, e Rafael não ofereceu mão nem palavra de cuidado. Ele caminhava à frente, seu passo rápido, quase impaciente, como se a mera existência dela o estivesse atrasando. "Rafael", ela sussurrou, sua voz tremendo. "Por favor, podemos ir para casa? Estou exausta. O bebê." "O bebê?"
Ele a cortou com uma risada amarga, virando para encará-la. Sua voz era baixa, perigosa, carregando o veneno que ele não se dava mais ao trabalho de esconder. É tudo o que eu ouço de você. O bebê isso, o bebê aquilo. Você acha que eu queria isso? Você acha que eu alguma vez quis ser acorrentado a um pirralho chorão e a uma esposa que parece ter saído de uma loja de pechinchas? O coração de Juliana rachou. Lágrimas encheram seus olhos, mas ela as piscou de volta, não querendo dar a ele a satisfação de vê-la se quebrar. Como você pode dizer isso? Este é nosso filho, carne e sangue. Rafael, por favor. Mas seu rosto era uma máscara de ódio, distorcida por anos de desprezo. Ele se inclinou perto, seu sussurro cortando através do barulho da plataforma. Você me arruinou, Juliana. Você me ouve? Você arruinou tudo. Eu poderia ter tido liberdade, poder. Tainá me entende. Você? Você é apenas um fardo. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer lâmina. Juliana recuou instintivamente, agarrando a barriga, seu corpo tremendo de medo. Os faróis do trem apareceram no túnel, um brilho cegante que crescia a cada segundo que passava. A multidão se moveu para mais perto da linha amarela, ansiosa para embarcar. Juliana tentou se afastar, mas a mão de Rafael se fechou em seu braço, seu aperto de ferro, seus olhos queimando com algo aterrorizante. Rafael, você está me machucando. Ela sussurrou, o pânico rastejando em sua voz. Por favor, não aqui. Não agora. O rugido do trem se tornou ensurdecedor. O chão tremeu. A respiração de Juliana acelerou, seu pulso batendo em seus ouvidos. Ela tentou se libertar, mas o aperto dele se intensificou. Eu deveria ter me livrado de você há muito tempo, ele cuspiu. Hoje à noite eu vou. O estômago dela se revirou. Ela ofegou, os olhos arregalados de horror. Ao redor deles, a multidão ria, gritava, alheia à guerra que se desenrolava entre marido e esposa. O trem se aproximava, seus freios guinchando, faíscas voando enquanto ele rasgava o túnel. Rafael a empurrou em direção à borda, sua força implacável. O grito de Juliana perfurou o ar enquanto seu corpo tropeçava para a frente. E então, naquela fração de segundo antes do trem a engolir, tudo mudou. O mundo girou enquanto Juliana caía para a frente, seu grito rasgando a estação subterrânea. A força do empurrão de Rafael a mandou para os trilhos, o cascalho rasgando sua pele, enquanto o rugido ensurdecedor do metrô trovoava mais perto. Por um momento fugaz, o tempo pareceu congelar. Os suspiros dos curiosos, o brilho de horror nos rostos dos estranhos, a luz ofuscante do trem que se aproximava dela. O corpo de Juliana atingiu o chão com força. Ela se torceu, protegendo instintivamente a barriga com os braços. Sua mente não estava nela mesma. Estava na pequena vida chutando dentro dela, desesperada para sobreviver. Por favor, ela sussurrou através dos lábios trêmulos, embora seu apelo tenha sido abafado pelo guincho dos freios e o ranger do metal contra o metal. E então aconteceu. O trem a atingiu na perna, esmagando osso e carne em um único golpe impiedoso. O som foi nauseante, um estalo seguido por uma torrente de sangue que se espalhou pelos trilhos como um rio carmesim. O grito de Juliana foi tão cru, tão penetrante, que a plataforma inteira parecia ter ficado em silêncio. Mães cobriram os olhos de seus filhos, homens adultos se viraram, e ainda assim o sangue jorrava, formando uma poça sob ela como uma pintura horrível. Juliana agarrou os trilhos, suas unhas quebrando, seu rosto pálido e encharcado de suor. Uma dor como fogo disparou por seu corpo, mas através de tudo, ela sentiu o chute fraco e milagroso dentro de seu útero. Seu bebê ainda estava vivo. Esse conhecimento se tornou sua âncora, sua razão para se agarrar à consciência, enquanto a escuridão
ameaçava puxá-la para baixo. Acima dela, o caos irrompeu. "Chamem o SAMU!" Alguém gritou. "Tirem-na de lá!" Outra voz, em pânico e indefesa, chorou. "Ela está perdendo muito sangue!" Dezenas de telefones apontavam para baixo, alguns filmando, outros tremendo, enquanto dedos desesperados discavam por ajuda. Rafael permaneceu congelado na plataforma, seu rosto uma máscara de choque. Pela primeira vez, sua arrogância o abandonou. Ele olhou ao redor, percebendo que dezenas de testemunhas tinham visto o que ele havia feito. Seus lábios se entreabriram como se para falar, mas nada saiu. Ele lentamente recuou para a multidão, tentando desaparecer no caos, mas era tarde demais. Olhos estavam sobre ele e sussurros já haviam começado. E então, do borrão de vozes gritantes e luzes piscando, um homem agiu. Ele não era qualquer homem. Ele usava um terno azul marinho que agora roçava os azulejos sujos da plataforma enquanto ele se jogava no chão. Suas mãos fortes se estenderam, sua voz ecoando com autoridade. "Agarre meu braço. Não ouse soltar." Juliana piscou através da névoa de dor, sua visão turva. Um rosto entrou em foco. Mandíbula marcada, olhos firmes, cheios não de pena, mas de determinação. Ele irradiava calma na tempestade, seu aperto firme e inabalável. Ela se agarrou a ele com o resto de sua força. O trem estremeceu até parar, faíscas voando, fumaça subindo no túnel. O estranho puxou com toda a sua força, os músculos se esforçando, recusando-se a entregá-la à morte. Centímetro por centímetro, o corpo quebrado de Juliana se levantou dos trilhos encharcados de sangue. A multidão rugiu em encorajamento, um coro de vozes a querendo ver sobreviver. Enquanto seu corpo desabava na plataforma, sua cabeça repousou contra o peito do estranho. Seus olhos tremularam, seus lábios se movendo fracamente. "Você está segura agora", ele sussurrou, sua voz tremendo mais certa. E pouco antes da escuridão engoli-la, Juliana percebeu que este homem acabara de mudar sua vida para sempre. O bip das máquinas foi o primeiro som que Juliana ouviu. Lento, constante, implacável, como o lembrete fraco de que ela ainda estava atada à vida. O cheiro de antisséptico encheu seus pulmões, forte e estéril, tão diferente do caos do metrô. Suas pálpebras tremularam abertas, pesadas como pedra, e ela se encontrou em um quarto de hospital branco. As luzes estavam fracas, as cortinas meio fechadas contra a noite. Por um momento, ela não conseguia se lembrar. Então a memória a atingiu. O empurrão, o grito, o sangue, a agonia que a rasgou. Ela ofegou, o pânico inundando seu peito enquanto suas mãos voavam para a barriga. "O bebê está..." Uma enfermeira correu para o seu lado, pressionando uma mão gentil contra a dela. "Seu bebê está vivo", ela disse suavemente. Batimento cardíaco forte. "Você o salvou." O alívio a invadiu, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Mas tão rapidamente outra percepção a atingiu. Ela tentou mover as pernas. Uma respondeu fracamente, a outra, nada. Ela forçou o olhar para baixo e seu coração se partiu em pedaços. O espaço onde sua perna esquerda deveria estar havia sumido, substituído por ataduras, tubos e a dura realidade da sobrevivência. Ela soltou um grito tão cru, tão quebrado, que até a enfermeira teve que desviar o olhar. "Não, não, meu Deus, não!" Suas mãos tremiam violentamente enquanto ela cobria o rosto, o peso daquilo esmagando seu espírito. Ela havia sobrevivido, mas não estava mais inteira. Enquanto seus soluços ecoavam no quarto, uma voz profunda falou do canto. "Você está inteira, Juliana. Você está viva e seu filho está vivo. É isso que importa." A cabeça dela se ergueu. O homem do metrô estava lá, seu terno azul marinho agora amassado,
sua gravata solta, mas sua presença firme e imponente. Seus olhos carregavam tanto exaustão quanto algo mais, algo feroz. Protetor, você, ela sussurrou, sua voz tremendo. Você me salvou. Ele assentiu, dando um passo mais perto. Alexandre Blackwell, eu não podia ficar parado e apenas assistir. Você lutou mais do que qualquer pessoa que eu já vi. Juliana balançou a cabeça, suas lágrimas encharcando o travesseiro. Eu perdi minha perna. Eu nunca mais serei a mesma. Rafael Alencar. Ela engasgou com o nome, incapaz de dizer mais. A mandíbula de Alexandre se apertou, a raiva brilhando em seus olhos. Eu vi o que ele fez. Todos viram. Havia testemunhas, câmeras. Ele não vai se safar disso, desta vez não. Sua voz era firme, mas sob ela jazia uma promessa, um voto de justiça. A enfermeira ajustou o soro de Juliana e saiu discretamente, deixando-os a sós. O silêncio encheu o quarto, quebrado apenas pelo zumbido das máquinas e pela respiração irregular de Juliana. Ela virou o rosto para Alexandre, seus olhos cheios de gratidão e desespero. Por que você ainda está aqui? Ela perguntou suavemente. Porque você precisa de alguém, ele respondeu sem hesitar. E porque ninguém merece lutar sozinho. Nem você, nem seu bebê. Seu peito se apertou. Pela primeira vez em meses, ela sentiu algo que pensou ter perdido para sempre. Segurança. A maneira como Alexandre a olhava não era com pena, era com respeito, com crença. Juliana fechou os olhos, sussurrando uma oração silenciosa de agradecimento. Ela havia perdido tanto, mas talvez, apenas talvez, a vida lhe tivesse dado uma segunda chance. E enquanto Alexandre permanecia ao seu lado, ela não tinha ideia de quanto ele estava prestes a mudar seu destino. O hospital se tornou tanto um refúgio quanto uma prisão. Os dias se confundiam em uma névoa de dor, remédios e soluços abafados. Juliana tentou ser forte, mas a realidade de sua perda a agarrava a cada momento que estava acordada. Cada vez que ela olhava para o espaço vazio onde sua perna uma vez esteve, a tristeza a rasgava como vidro fresco, cortando a pele. A fisioterapia foi brutal. A primeira vez que uma enfermeira a sentou na cama, a dor disparou por seu corpo tão violentamente que ela quase desmaiou. O suor encharcava sua testa enquanto ela tentava se equilibrar, seus braços tremendo do esforço. Você tem que lutar, a terapeuta a encorajou gentilmente. Mas Juliana mal conseguia ouvi-la por causa do ruído em seus ouvidos. Tudo o que ela conseguia pensar era: eu estou quebrada, estou arruinada. Rafael venceu. As noites eram as piores. Sozinha no quarto mal iluminado, ela pressionava as mãos em sua barriga inchada e chorava silenciosamente para que as enfermeiras não ouvissem. Ela se preocupava infinitamente. Que tipo de mãe ela poderia ser agora? Como ela poderia proteger seu filho quando ela nem conseguia andar? E pior, e se Rafael tentasse tirar o bebê dela? A ideia fazia seu peito se apertar até que ela não conseguisse respirar. No entanto, através das sombras, uma presença constante permaneceu. Alexandre Blackwell. Ele vinha todos os dias, às vezes com flores, às vezes com livros, mas sempre com força tranquila. Ele não a pressionava para falar. Ele simplesmente sentava ao lado de sua cama, lendo o jornal ou respondendo a e-mails, como se sua presença sozinha fosse suficiente para lembrá-la de que ela não estava sozinha. Em uma noite, enquanto o sol mergulhava no horizonte, pintando as paredes do hospital em dourado suave, Juliana desabou. Por que você está perdendo seu tempo comigo? Ela sussurrou, sua voz rachada. Olhe para mim. Eu não sou nada agora. Rafael me destruiu. Alexandre se inclinou para a frente, seu olhar inabalável. Você não é nada.
Você sobreviveu a algo que teria matado a maioria das pessoas, e você salvou seu filho no processo. Isso a torna mais forte do que Rafael jamais será. Suas palavras se alojaram profundamente em seu coração. Pela primeira vez desde o acidente, ela se permitiu acreditar que talvez não estivesse arruinada. Talvez ela ainda valesse algo. O que Juliana não sabia era que Alexandre estava fazendo mais do que apenas sentar-se à sua beira. Nos bastidores, ele estava movendo as peças, contratando investigadores particulares, reunindo evidências. O incidente do metrô havia sido capturado por câmeras de vigilância. Testemunhas já haviam dado depoimentos. Mas Alexandre queria mais. Ele queria expor cada segredo sujo que Rafael havia enterrado, desde fraudes financeiras até o caso com Tainá. Tarde da noite, enquanto Juliana dormia, Alexandre se encontrava com advogados e detetives. Este homem tentou matá-la. Ele disse friamente: "Eu quero tudo. Cada mentira, cada dólar roubado, cada traição. Nós vamos enterrá-lo com a verdade." Em seu quarto de hospital, Juliana se mexeu em seu sono, alheia à tempestade que se formava lá fora. Ela segurou a barriga, murmurando suavemente para a criança crescendo dentro dela, como se lhes prometesse um futuro melhor. Ela ainda não sabia que o voto de Alexandre era mais do que apenas justiça. Era o começo de algo muito maior, algo que quebraria as correntes que Rafael havia forjado em torno de sua vida. E em breve, Juliana se ergueria de suas horas mais sombrias, mais forte do que nunca. A chuva caía do lado de fora das janelas do hospital, escorrendo no vidro como lágrimas do céu. Juliana estava sentada ereta em sua cama, seu rosto pálido, mas seus olhos mais afiados do que antes. Ela havia suportado dias de agonia, tanto física quanto emocional, mas um fogo tremeluzia silenciosamente dentro dela agora. Ainda assim, a incerteza a roía. Rafael estava lá fora, livre, intocável. Ela o conhecia bem o suficiente para entender que ele não descansaria até que a tivesse apagado completamente. Naquela noite, Alexandre entrou em seu quarto, não com flores ou sorrisos gentis, mas com uma pasta na mão. Ele fechou a porta atrás de si, sua expressão pesada com algo que ele estava guardando. Juliana olhou para cima, seu coração pulando com a seriedade incomum em seu olhar. "Juliana", ele começou, puxando uma cadeira para mais perto de sua cama. "Há algo que você precisa saber. Eu não queria te sobrecarregar, mas você merece a verdade." Suas sobrancelhas se franziram. "A verdade?" Ele colocou a pasta em seu colo. Dentro havia recortes de jornais, fotos de eventos de gala, artigos da Forbes, capas brilhantes de revistas financeiras. Cada um trazia o mesmo nome: Alexandre Blackwell. Juliana piscou, atordoada. Isso não pode ser." "É", Alexandre disse suavemente. "Eu não sou apenas um homem que por acaso estava naquela estação. Eu sou o CEO do grupo Blackwell. Eu construí hospitais, financiei escolas, investi bilhões em instituições de caridade ao redor do mundo, mas o dinheiro não significa nada comparado a isso." Ele se inclinou para a frente, sua voz baixando, firme e crua. "Comparado a salvar você, comparado a ter certeza de que você e seu filho estão seguros." Seus lábios se entreabriram em descrença. Todo esse tempo, ela pensou que ele era simplesmente um estranho gentil, um homem com compaixão. Ela nunca imaginou que ele fosse um dos homens mais ricos do país. "Por quê? Por que eu?" Ela sussurrou, lágrimas ameaçando cair. "Porque eu vi algo em você", Alexandre disse firmemente. "A maneira como você lutou por seu bebê, mesmo sangrando naqueles trilhos. A força em seus olhos quando todos os outros teriam desistido. Isso é poder de verdade, Juliana.
Isso é algo que o dinheiro não pode comprar. E nenhum homem, certamente não Rafael, tem o direito de quebrá-lo. O peito de Juliana subiu e desceu, emoções turbilhonando entre gratidão, descrença e medo. Mas Rafael, ele virá atrás de mim. Ele não vai parar até que... Até o quê? Alexandre a interrompeu, seus olhos queimando com resolução. Até que ele a silencie. Não mais. Eu já acionei advogados. Eu garanti uma equipe particular para protegê-la. E eu não vou descansar até que Rafael Alencar seja despojado de tudo o que ele usou para machucá-la. Pela primeira vez desde o acidente, Juliana sentiu as pesadas correntes do medo se soltarem. Alexandre não estava apenas oferecendo conforto, ele estava oferecendo armadura. Ele estava lhe dando uma maneira de se levantar, de lutar, de recuperar sua dignidade. Sua voz falhou enquanto ela sussurrava. Eu não sei como te agradecer. Alexandre balançou a cabeça. Você não precisa me agradecer. Apenas me prometa uma coisa. Não desista. Sua história não acabou. Ela está apenas começando. A mão de Juliana se moveu para sua barriga, sentindo o chute fraco da vida dentro dela. Pela primeira vez, ela se permitiu acreditar em um futuro. E com Alexandre Blackwell ao seu lado, esse futuro seria nada menos que extraordinário. O primeiro dia de reabilitação pareceu como pisar em outro campo de batalha. Juliana sentou na sala de terapia, sua camisola de hospital substituída por roupas esportivas macias, seu cabelo preso, seu rosto pálido mas determinado. O fisioterapeuta trouxe um conjunto de barras paralelas, colocando-as na frente dela. Você está pronta para tentar ficar de pé? O terapeuta perguntou gentilmente. Juliana engoliu em seco. Ela olhou para o seu coto enfaixado, depois para a sua barriga inchada. A ideia de ficar de pé, de andar novamente, parecia impossível. Mas então ela se lembrou das palavras de Alexandre. Não desista. Sua história não acabou. Lentamente ela assentiu. Com braços trêmulos, ela agarrou as barras. O suor escorreu por sua testa enquanto ela mudava seu peso, seus músculos se esforçando. Por um momento, seu corpo se recusou. Então, centímetro por centímetro, ela se levantou. A dor era excruciante, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Mas quando ela finalmente ficou ereta em uma perna, um brilho de triunfo acendeu seus olhos. Alexandre estava lá, observando silenciosamente do canto da sala. Ele não aplaudiu. Em vez disso, ele simplesmente sorriu, seu olhar firme e cheio de respeito. Essa é a coisa mais forte que eu já vi, ele murmurou. Dia após dia, Juliana se esforçava. Ela caía. Ela chorava. Ela gritava de frustração quando seu corpo a traía, mas cada vez ela se levantava novamente. O terapeuta a encorajava, mas era a presença de Alexandre que lhe dava força. Ele aparecia sem falta, às vezes em um terno impecável após reuniões de negócios, às vezes com roupas casuais e sacolas de comida em suas mãos. Ele nunca era intrusivo, nunca dominador. Ele simplesmente estava lá. Em uma noite, após uma sessão particularmente extenuante, Juliana desabou em sua cadeira de rodas, seu corpo tremendo de exaustão. Eu não consigo fazer isso, ela sussurrou, cobrindo o rosto. Eu sou inútil. Rafael estava certo. Quem iria querer alguém como eu? Alexandre se agachou na frente dela, gentilmente abaixando suas mãos de seu rosto. Não ouse acreditar nas mentiras dele. Você não é inútil, Juliana. Você é imparável. Olhe para o que você sobreviveu. Olhe para a criança que você está carregando. As palavras de Rafael não a definem. Sua coragem, sim. Sua voz era tão firme, tão feroz, que o coração de Juliana tremeu. Pela primeira vez, ela se permitiu encontrar os olhos dele por completo. Neles, ela não viu pena. Ela viu admiração. Ela viu crença.
e isso a fez querer acreditar também. Semanas se transformaram em meses. Juliana aprendeu a se mover com muletas, seu corpo ficando mais forte a cada dia. Sua gravidez progrediu, e a cada chute que ela sentia dentro de sua barriga, sua determinação se aprofundava. Ela não deixaria a crueldade de Rafael definir o futuro de seu filho. Ela não seria a mulher quebrada que ele tentou deixar para trás. Em uma tarde, Alexandre chegou com algo que a fez prender a respiração. Uma perna protética feita sob medida. Elegante, moderna, feita com cuidado. É sua, ele disse suavemente, quando você estiver pronta. Juliana a tocou com dedos trêmulos, lágrimas enchendo seus olhos. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Ela perguntou. O olhar de Alexandre suavizou. Porque você merece saber como é ser valorizada, ser verdadeiramente vista. O coração dela pulou. Ela não estava pronta para admitir o que sentia se agitando dentro dela. Mas enquanto ela olhava para ele, ela sabia de uma verdade com absoluta certeza. Pela primeira vez em anos, ela não estava mais sozinha. Por semanas após o incidente do metrô, Rafael tentou agir como se nada tivesse acontecido. Ele poliu sua imagem, sorriu para repórteres e apertou seu controle sobre sua empresa. Mas, sob a superfície brilhante, rachaduras começaram a se espalhar como teias de aranha no vidro. E uma vez que elas apareceram, não havia como impedir o colapso. O primeiro golpe veio silenciosamente. Uma intimação pousou em sua mesa uma manhã, pesada com o peso legal. Rafael a rasgou, sua mandíbula se apertando enquanto ele lia. Acusações de tentativa de assassinato, agressão e fraude financeira. As câmeras de vigilância do metrô haviam capturado tudo. O empurrão, a queda de Juliana, sua fria retirada para a multidão. Testemunhas se apresentaram, e não apenas estranhos. Uma era um respeitado oficial da cidade que tinha visto a coisa toda. O nome de Rafael não era mais sussurrado com admiração em salas de reuniões. Era sibilado com nojo. A princípio, ele desdenhou. O dinheiro conserta tudo, ele disse a si mesmo, andando pelos pisos de mármore de sua cobertura. Juízes podem ser comprados, advogados podem inventar uma história. Mas mesmo enquanto ele dizia isso, a dúvida corroía sua confiança. Porque desta vez, a história não era apenas sobre números, era sobre sangue, sobre uma mulher grávida, sobre uma criança que quase morreu. A indignação pública era ensurdecedora. Então veio o segundo golpe. Tainá. Ela havia sido seu conforto, sua fuga da responsabilidade, a mulher que acariciava seu ego e ria de suas piadas cruéis. Mas à medida que os processos se acumulavam, ela se tornou distante. Ela parou de atender suas ligações, parou de aparecer em seu apartamento. Quando ela aparecia, seu tom era agudo, seus olhos calculistas. Eu não me inscrevi para isso, ela estalou uma noite, jogando sua bolsa de grife em seu sofá. Você sabe o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Eles me chamam de amante de um assassino. Você acha que isso fica bem no meu currículo? O temperamento de Rafael explodiu. Depois de tudo o que eu te dei, as roupas, as joias, as viagens, você, sua ingrata. Não! Ela o interrompeu, sua voz gelada. Não se esqueça, Rafael. Eu sei de tudo. Eu sei sobre as empresas de fachada, as contas no exterior, o dinheiro que você lavou para esconder suas dívidas de jogo. Se você me arrastar para baixo, eu vou arrastar você junto comigo. As palavras dela o atingiram mais forte do que qualquer ameaça de tribunal. Tainá, a mulher que ele pensou que controlava, estava escorregando de sua mão. E pior, ela tinha suas próprias armas. O terceiro golpe veio em sussurros. Investidores começaram a retirar o dinheiro. Negócios desmoronaram da noite para o dia. Jornais publicavam manchetes como: monstro milionário,
a queda de Rafael Alencar. Manifestantes se reuniam em frente ao seu escritório, gritando por justiça. Funcionários que uma vez foram leais vazaram histórias de sua crueldade, sua corrupção, sua arrogância. Seu império construído sobre intimidação e mentiras estava se transformando em cinzas em suas mãos. Sozinho em sua cobertura, Rafael serviu um copo de uísque, olhando para o horizonte cintilante. Seu reflexo na janela parecia desconhecido. Olhos vazios, mandíbula cerrada, a máscara de um homem encurralado. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que não podia controlar. Medo. Porque em algum lugar lá fora, Juliana ainda estava viva. E o estranho que a tinha tirado dos trilhos, Alexandre Blackwell, era um nome que Rafael não podia mais ignorar. A guerra entre eles tinha acabado de começar. A primeira vez que Juliana se levou em sua cadeira de rodas para o berçário do hospital, seu coração bateu mais forte do que jamais havia batido. Atrás do vidro, recém-nascidos dormiam pacificamente. Enrolados em cobertores macios, seus pequenos punhos fechados, como se estivessem segurando a promessa da própria vida. Juliana pressionou a mão contra a barriga, sentindo os chutes familiares. Seu filho ainda não estava aqui, mas em breve ela o seguraria. E esse pensamento lhe deu uma força diferente de tudo o que ela já conhecera. Por semanas, ela havia vivido nas sombras, lamentando sua perna, chorando pela mulher que pensou ter perdido. Mas lentamente, ela começou a perceber que a sobrevivência lhe havia dado algo que Rafael nunca poderia dar. Liberdade. Ela não precisava mais agradá-lo. Ela não precisava mais se diminuir para caber em seu mundo cruel. Ela havia suportado o pior dele, e, no entanto, aqui estava ela, viva, carregando uma criança e recomeçando. A equipe do hospital começou a notar a mudança. Ela sorria mais frequentemente, ria baixinho quando as enfermeiras a provocavam e abraçava o trabalho árduo da terapia com determinação renovada. Cada passo que ela dava com sua perna protética, embora trêmulo e doloroso, parecia uma vitória. Cada lágrima que ela derramava no tapete de terapia não era apenas tristeza. Era libertação. Alexandre também viu isso. Ele a havia visto se quebrar, e agora ele a via se reconstruir. A cada dia, sua admiração se aprofundava. Não era a tragédia dela que o comovia, era sua resiliência. Ele se viu atraído não apenas por sua coragem, mas pelo calor que ela carregava, mesmo em sua fragmentação. Ela perguntava sobre o dia dele, o provocava quando ele parecia muito sério, e o agradecia pelos menores gestos, como se fossem presentes além da medida. Em uma noite, após uma longa sessão de terapia, Juliana sentou em sua cadeira de rodas perto do jardim do hospital. O ar da noite estava fresco, carregando o cheiro de flores frescas. Alexandre se juntou a ela, 2 xícaras de chá fumegantes em suas mãos. Ele lhe deu uma, e por um momento eles simplesmente sentaram em silêncio. "Você já pensa no futuro?" Ela perguntou baixinho, seu olhar fixo nas estrelas. "Todos os dias", ele respondeu, "mas o futuro não é mais sobre o que eu construo. É sobre com quem eu construo." Seus olhos suavizaram enquanto ele olhava para ela. O coração de Juliana pulou, mas ela balançou a cabeça gentilmente. "Eu não posso pensar nisso agora. Meu foco tem que ser neste bebê." Alexandre assentiu. "E é exatamente por isso que eu estou aqui, para ter certeza de que você nunca terá que fazer isso sozinha." Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de gratidão. Por tanto tempo, ela havia implorado a Rafael por parceria, por bondade, por amor. Agora, sentada ao lado de Alexandre, ela percebeu que não precisava mais implorar. Ela era digna de tudo isso o tempo todo. Enquanto a noite se aprofundava, ela sussurrou para seu filho, ainda não nascido:
Nós vamos ficar bem. A mamãe está mais forte agora e não estamos mais sozinhas. Pela primeira vez em sua vida, Juliana não estava apenas sobrevivendo. Ela estava se levantando. E em breve o mundo veria o quão poderosa ela havia se tornado. Enquanto Juliana reconstruía sua vida, um passo doloroso de cada vez, Alexandre orquestrava um tipo diferente de recuperação. Um que envolvia expor Rafael pelo monstro que ele realmente era. Por trás de sua calma exterior, ele estava movendo as peças como um mestre de xadrez, reunindo cada pedaço de evidência para garantir que Rafael nunca escaparia da justiça. Seus investigadores particulares trabalharam 24 horas por dia. Eles vasculharam os registros financeiros de Rafael, rastreando empresas de fachada registradas sob nomes falsos, contas no exterior usadas para esconder milhões, e um rastro de dívidas de jogo que contradiziam a imagem de empresário disciplinado que ele ostentava. Fraude, peculato, evasão fiscal, estava tudo lá, cuidadosamente escondido, mas impossível de apagar. Mas os crimes financeiros eram apenas parte da história. A equipe de Alexandre também rastreou funcionários que uma vez trabalharam para Rafael, pessoas que haviam sido demitidas, intimidado ou silenciadas. Um por um, eles se apresentaram. Seus testemunhos pintaram um quadro de um tirano que manipulava contratos, coagia jovens mulheres e destruía qualquer um que ousasse ficar em seu caminho. Alguns falaram de ver Tainá com ele em reuniões privadas que cruzaram a linha do profissionalismo muito antes de Juliana sequer suspeitar. A peça mais incriminadora veio do próprio incidente do metrô. A filmagem de segurança mostrou claramente Rafael empurrando Juliana em direção aos trilhos. Não foi um acidente, como seus advogados tentaram alegar. Foi deliberado, a mão dele pressionando forte contra o ombro dela, seu rosto contorcido de raiva. Quando Alexandre viu a fita pela primeira vez, seus punhos se fecharam, sua mandíbula se apertando. Isso acaba agora, ele murmurou. Enquanto isso, a lealdade de Tainá começou a desmoronar. Rafael havia prometido a ela o mundo, mas à medida que seu império vacilava, ela percebeu que havia se ligado a um navio afundando. Em uma noite, os investigadores de Alexandre a interceptaram saindo da cobertura de Rafael, seu rosto pálido, seu telefone firmemente agarrado. Dias depois, ela entrou em contato anonimamente com um dos contatos de Alexandre. Sua voz na gravação era afiada, mas tingida de medo. Eu vou falar, mas eu quero imunidade. Rafael está planejando algo pior do que você pensa. Alexandre ouviu cuidadosamente cada palavra. Tainá revelou reuniões secretas, subornos e até ameaças que Rafael havia feito contra Juliana durante sua gravidez. A evidência não era apenas forte, era explosiva. Em seu escritório com vista para o horizonte da cidade, Alexandre espalhou os documentos sobre sua mesa. Estava tudo lá. Extratos bancários, depoimentos, filmagens de vigilância, gravações, o suficiente para destruir a carreira de Rafael, sua fortuna e sua liberdade. Mas Alexandre não estava satisfeito com a justiça silenciosa. Ele queria que o mundo visse Rafael cair da mesma forma que Juliana havia sido forçada a sangrar, publicamente, brutalmente e sem misericórdia. Ele se recostou em sua cadeira, sua mente já visualizando o tribunal, os flashes das câmeras, o olhar no rosto de Rafael quando seu poder escorresse por entre seus dedos. Isso não era apenas sobre vingança. Era sobre redenção para Juliana, para seu filho e para cada vítima que havia sofrido sob o reinado de Rafael. Alexandre fechou o arquivo com finalidade. A tempestade estava pronta, e quando ela se rompesse, Rafael Alencar não teria mais onde se esconder. O espelho no quarto de hospital de Juliana tinha sido seu inimigo por meses. Cada vez que ela pegava seu reflexo,
Ela via a perda. A mulher com bochechas encovadas, olhos vazios e uma perna faltando. Mas neste dia, enquanto ela se levava em sua cadeira de rodas para mais perto, algo diferente a encarava. Não era mais fraqueza, era resolução. Sua reabilitação lhe havia dado mais do que força. Havia lhe dado coragem. Ela não sussurrava mais para seu filho sobre sobreviver à crueldade de Rafael. Agora, ela lhes prometia um futuro onde ele nunca mais poderia machucá-los. E pela primeira vez em anos, ela se sentiu pronta para lutar. Alexandre notou a mudança imediatamente. Ele a encontrou uma manhã praticando com sua perna protética, seu corpo tremendo, mas seu queixo erguido. O suor escorria por suas têmporas, mas seus olhos queimavam com determinação. Você não parece alguém que está apenas sobrevivendo, ele lhe disse baixinho. Você parece alguém que está prestes a vencer. Juliana sorriu fracamente, um sorriso que ela não usava há anos. Então me ajude a parecer o papel. E assim ele o fez. Em poucos dias, Alexandre arranjou uma equipe de estilistas, designers e terapeutas, não para transformá-la em alguém novo, mas para ajudá-la a recuperar a mulher que ela havia sido. A mulher que Rafael tentou apagar. A transformação não era sobre roupas ou maquiagem, era sobre redescobrir a si mesma. O estilista escolheu roupas que equilibravam elegância com poder, vestidos elegantes e sob medida para seu corpo, cores vibrantes que iluminavam sua pele. Um sapato personalizado foi projetado para combinar com sua prótese, transformando o que antes parecia vergonha em um símbolo de resiliência. A maquiadora não escondeu suas cicatrizes. Ela realçou sua beleza natural, permitindo que a força de Juliana brilhasse através de seus olhos. Quando ela finalmente olhou no espelho novamente, ela ofegou. A mulher que a encarava não estava quebrada. Ela estava radiante. Ela era forte. Ela não tinha medo. Alexandre observou da porta, seu coração se apertando. Ele a tinha visto sangrar, chorar e desmoronar. Agora, ele a via se levantar. E naquele momento, ele soube. Juliana não estava apenas se preparando para um confronto. Ela estava se preparando para a guerra. Como parte de sua preparação, Alexandre a guiou através das evidências que sua equipe havia reunido. Eles sentaram juntos até tarde da noite. Documentos espalhados pela mesa. Juliana ouviu atentamente, sua mandíbula se apertando a cada revelação. Fraude, traição, mentiras, tudo isso confirmava o que seu coração já sabia. Rafael não havia apenas tentado matá-la. Ele havia tentado apagar sua existência. Não mais, Juliana disse firmemente, fechando a pasta com mãos firmes. Ele vai me enfrentar. E desta vez eu não vou ficar em silêncio. O plano estava traçado. Uma conferência de imprensa se aproximava, uma que destruiria a imagem cuidadosamente criada de Rafael. Juliana ficaria diante das câmeras, não como uma vítima, mas como uma sobrevivente. Ela contaria sua história, revelaria a verdade e o despojaria do poder que ele um dia tinha sobre ela. Naquela noite, enquanto ela deitava na cama, seu bebê chutou gentilmente, como se a incentivasse a seguir em frente. Ela sorriu, sussurrando. Estamos quase lá. A mamãe está pronta. E quando o mundo a visse novamente, eles não veriam mais a esposa descartada de Rafael. Eles veriam Juliana Medeiros, renascida, imparável e pronta para a justiça. A conferência de imprensa explodiu como uma bomba por toda a cidade. Pela noite, cada estação de notícias reproduzia as palavras trêmulas, mas poderosas, de Juliana em looping. Manchetes ardiam nas telas. Marido milionário tentou matar esposa grávida. Rafael Alencar exposto. Fraude, traição. Tentativa de assassinato. A imagem cuidadosamente curada de Rafael de charme e sofisticação foi obliterada em uma única tarde.
Do lado de fora de seu escritório, manifestantes se reuniam com cartazes que diziam "Justiça para Juliana" e "Chega de monstros milionários". Investidores retiraram milhões da noite para o dia, as ações de sua empresa despencando como uma pedra lançada no mar. O nome de Rafael, uma vez sinônimo de sucesso, agora era cuspido com veneno em todas as casas da cidade. Mas o golpe final veio não de Juliana, nem dos investigadores de Alexandre, mas de Tainá. Por semanas, ela havia se distanciado, preocupada que sua reputação afundaria junto com a dele. Agora, com repórteres se aglomerando como abutres, ela viu sua oportunidade de sobreviver e puni-lo. Em uma noite, Tainá apareceu em uma entrevista em horário nobre. Seu rosto perfeitamente enquadrado pelas luzes do estúdio, seu tom afiado, mas com um falso arrependimento. Sim, ela admitiu, eu tive um relacionamento com Rafael Alencar, mas eu também fui manipulada. Ele me prometeu tudo, casamento, fortuna, um futuro. O que ele nunca me disse foi que ele estava lavando dinheiro, subornando oficiais e abusando de sua esposa. Quando eu descobri, fiquei horrorizada. Suas lágrimas de crocodilo brilharam, mas o que importava mais era o que ela revelou em seguida. Eu ainda tenho provas, Tainá declarou, deslizando um pendrive pela mesa para o apresentador. E-mails, textos, gravações. Rafael se gabou de esconder dinheiro no exterior, de silenciar funcionários que o questionavam, até de garantir que Juliana não seria mais um problema. O estúdio ofegou, a internet explodiu e o império de Rafael rachou além de qualquer reparo. De volta em sua cobertura, Rafael atirou um copo contra a parede, cacos espalhados pelo chão de mármore. Bruxa ingrata, ele rugiu. Seu reflexo no espelho estilhaçado mostrava um homem se desfazendo, olhos injetados de sangue, mandíbula cerrada, a arrogância desaparecida. O telefone tocava sem parar com ligações de advogados, membros do conselho, até mesmo sua própria família, todos exigindo explicações que ele não tinha mais. Ele tentou lutar, emitindo uma declaração pública alegando que Juliana era instável e Tainá uma ex-amargurada, mas o dano era irreversível. A filmagem, os depoimentos, o rastro de documentos, todos gritavam mais alto do que suas negações. Cada palavra que ele proferia apenas o fazia parecer mais desesperado, mais culpado. Enquanto isso, a coragem de Juliana inspirou uma onda de apoio. Vítimas de abuso escreviam cartas para seu hospital, agradecendo-a por ter se manifestado. Mulheres que haviam sido silenciadas por anos começaram a compartilhar suas próprias histórias online, usando hashtags com o nome dela. Juliana se tornou mais do que uma sobrevivente. Ela era um símbolo. E Alexandre se certificou de que Rafael soubesse disso. Sentado em seu escritório, Alexandre assinou os papéis finais com sua equipe jurídica. Até amanhã de manhã, ele disse friamente, Rafael Alencar não apenas perderá sua reputação, ele perderá sua liberdade. Em sua cobertura, Rafael serviu-se de outra bebida, suas mãos tremendo. Pela primeira vez em sua vida, ele estava impotente. O império que ele havia construído sobre mentiras, ganância e crueldade havia desabado, e a mulher que ele tentou apagar era agora a razão pela qual o mundo nunca o esqueceria. O tribunal estava lotado. Câmeras de notícias se alinhavam nos degraus do lado de fora, suas lentes famintas por cada cena da queda de Rafael Alencar. Dentro, o ar estava denso de antecipação, do tipo que zumbia pelas paredes de mármore como eletricidade estática. Fileiras de espectadores enchiam os bancos, jornalistas, ativistas, cidadãos comuns, todos esperando para ver a justiça ser entregue. Juliana sentou-se na cadeira de testemunha.
sua perna protética repousando firmemente no chão, suas mãos dobradas sobre sua barriga inchada. Ela usava um vestido azul marinho, simples mas imponente, seu cabelo preso para revelar olhos que não tremiam mais de medo. Esta não era a Juliana que Rafael tentou silenciar. Esta era a Juliana que havia sobrevivido ao fogo e se levantado mais forte. Rafael sentou-se na mesa da defesa, seu terno outrora perfeito amassado, seu rosto pálido mas desafiador. Seus advogados sussurravam freneticamente, remexendo papéis, mas ele mal os ouvia. Seus olhos se fixaram em Juliana, queimando com o mesmo veneno que ele havia carregado na plataforma do metrô. No entanto, pela primeira vez, ela não desviou o olhar. A juíza pediu silêncio. Senhora Medeiros, pode prosseguir. Juliana respirou fundo, firmando sua voz. Meu nome é Juliana Medeiros. Eu tenho 30 anos, estou grávida de 6 meses e o homem sentado ali. Ela apontou para Rafael. É meu marido, o homem que tentou me matar. Um murmúrio se espalhou pelo tribunal. O advogado de Rafael se levantou rapidamente. Objeção. Sustentada, a juíza disse categoricamente. A testemunha continuará. Juliana contou tudo. Os anos de abuso emocional, o isolamento, a humilhação no gala. Sua voz falhou quando ela descreveu o empurrão no metrô, o grito que ainda assombrava seus sonhos, o sangue que manchou os trilhos. Alguns espectadores enxugavam as lágrimas dos olhos. Outros cerravam os punhos, sua raiva palpável. E ainda assim, Juliana continuou, sua mão roçando a barriga. Mesmo enquanto eu estava deitada naqueles trilhos, sangrando, quebrada, eu senti meu bebê chutar. Aquela vida me lembrou que eu tinha algo pelo que lutar. Rafael queria me apagar, mas eu estou aqui. Eu sobrevivi. E eu vou ter certeza de que ele nunca mais machucará ninguém. A promotoria exibiu a filmagem de vigilância. O vídeo granulado tremeluziu na tela, mostrando a mão de Rafael empurrando Juliana para a frente, seu corpo caindo nos trilhos. Ofegos encheram a sala. Rafael se mexeu desconfortavelmente, sua mandíbula se apertando. Então veio o depoimento de Tainá, sua voz ecoando de uma gravação. Ela detalhou a corrupção de Rafael, as contas no exterior, as ameaças que ele fez. Suas palavras cortaram fundo, não deixando espaço para dúvidas. Finalmente, o promotor se virou para o júri. Senhoras e senhores, isso não é apenas fraude ou abuso de poder. Isso é tentativa de assassinato. Rafael Alencar acreditava que sua riqueza o tornava intocável. Hoje, vocês têm o poder de provar que ele está errado. Os rostos do júri estavam graves, seus olhos pesados com o peso da verdade. Juliana olhou para Rafael uma última vez. Ela não sentiu medo, nem ódio, apenas a certeza do fim. Ele havia tentado destruí-la, mas aqui estava ela, mais forte do que nunca. E quando o martelo batesse, o mundo saberia que seu império estava acabado. O tribunal estava em silêncio, tão silencioso que Juliana podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. 12 jurados voltaram para seus assentos, seus rostos solenes, ilegíveis. Juliana prendeu a respiração, sua mão repousando em sua barriga, sentindo o ritmo constante de seu filho ainda não nascido. Ela não estava apenas esperando por justiça para si mesma. Ela estava esperando por justiça para a vida que Rafael havia tentado apagar. A juíza pigarreou. O júri chegou a um veredito. Uma mulher na primeira fila se levantou, segurando um pedaço de papel dobrado. Sim, meritíssima. O escrivão pegou a nota e a entregou à juíza, que a examinou antes de falar. Sua voz era firme, constante, carregando o peso da finalidade. Na acusação de tentativa de assassinato, culpado. Nas acusações de fraude e peculato, culpado. Na acusação de agressão, culpado.
As palavras caíram como um trovão, sacudindo o próprio ar. Ofegos e murmúrios irromperam no tribunal. O rosto de Rafael perdeu a cor, sua mandíbula se apertou, suas mãos cerrando a mesa. Pela primeira vez, a arrogância desapareceu. Ele parecia não um milionário, não um homem de poder, mas um animal enjaulado, finalmente encurralado. Juliana exalou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Não lágrimas de dor desta vez, mas de libertação. Por anos, ela havia carregado a crueldade dele como correntes em sua alma. Agora, essas correntes se despedaçaram. Ela virou o olhar para ele, firme e inabalável. O martelo da juíza bateu uma vez. Rafael Alencar é por meio deste sentenciado a 25 anos de prisão estadual, sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 15 anos. Seus ativos, incluindo propriedades e contas ligadas à fraude, devem ser apreendidos imediatamente. Repórteres se aglomeraram para capturar cada detalhe. Câmeras piscando, canetas rabiscando furiosamente em blocos de anotações. Lá fora, a multidão rugiu enquanto a notícia se espalhava. A justiça havia sido feita. Rafael se levantou gritando: "Isso não acabou! Você vai se arrepender disso, Juliana!" Oficiais de segurança o contiveram, forçando seus braços para trás. Ele lutou, mas foi inútil. A imagem dele sendo arrastado para fora do tribunal, em algemas, logo seria exibida em todas as notícias da nação. Juliana não se encolheu com as palavras dele. Ela sentou-se mais ereta, com o queixo erguido. Pela primeira vez, a raiva dele não a feriu. Ela ricocheteou, sem sentido. Ela havia vencido. Alexandre, sentado logo atrás dela, estendeu a mão e tocou gentilmente em seu ombro. Ela se virou. Encontrando seu olhar firme, e em seus olhos ela viu não apenas a vitória, mas o orgulho. Enquanto Rafael desaparecia pela porta lateral, Juliana sussurrou suavemente para seu filho, ainda não nascido: "Estamos livres agora. Ele não pode mais nos machucar." O tribunal esvaziou lentamente, mas Juliana permaneceu, saboreando o momento. A mulher que havia sido empurrada para os trilhos do trem, que havia perdido uma perna, que havia sido humilhada e descartada, ela havia se tornado a mulher que se levantou no tribunal e derrubou um tirano. E enquanto o eco do martelo se desvanecia, Juliana sabia que isso não era apenas um fim. Era o começo de uma nova vida, construída sobre a verdade, a coragem e a liberdade. O quarto de hospital estava silencioso, iluminado apenas pelo brilho suave de uma luminária perto da cama. Juliana embalou sua filha recém-nascida em seus braços, seus olhos inchados de lágrimas, mas brilhando com uma paz que ela não sentia há anos. Os pequenos dedos do bebê se enrolaram nos dela, quentes e fortes, como se lhe prometessem que o futuro seria mais brilhante. Ela sussurrou suavemente: "Você é meu milagre. Você me salvou tanto quanto eu te salvei." O parto tinha sido longo e exaustivo, mas quando Juliana ouviu o choro de seu bebê pela primeira vez, toda a dor se dissolveu. Ela havia temido por tanto tempo que a crueldade de Rafael definiria a vida de seu filho. Mas agora, enquanto ela olhava nos olhos de sua filha, ela sabia que o oposto era verdadeiro. Esta criança seria criada com amor, não com medo, com força, não com submissão. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Alexandre entrou, carregando um buquê de lírios, seu sorriso terno, mas seus olhos cheios de emoção. Ele parou ao ver ela segurando o bebê, quase como se o momento em si fosse sagrado demais para ser perturbado. "Venha aqui", Juliana disse suavemente, gesticulando para que ele se aproximasse. Ele se aproximou, colocando as flores na mesa antes de se inclinar para olhar o bebê. "Ela é perfeita", ele sussurrou, todo o seu ser se suavizando. Os lábios de Juliana se curvaram em um pequeno sorriso.
Conheça a Sofia. A garganta de Alexandre se apertou. Um nome lindo, assim como sua mãe. Por um momento, o silêncio encheu o quarto, pesado com sentimentos não ditos. Juliana olhou para ele, seus olhos cintilando. Você fez tanto por mim, Alexandre. Você me deu força quando eu não tinha nenhuma. Você ficou ao meu lado quando eu pensei que ninguém jamais ficaria. Eu não sei como te retribuir. Você não precisa, ele disse firmemente. Então, após uma pausa, sua voz se suavizou. Juliana, eu não apenas a admiro. Eu te amo. Eu te amei a partir do momento em que a vi lutar por sua vida naqueles trilhos. E se você me permitir, eu também amarei Sofia. Eu estarei aqui, não como um salvador, mas como um parceiro. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Juliana, mas eram lágrimas de alegria desta vez. Ela estendeu a mão para a dele, guiando-a para repousar gentilmente no peito minúsculo de Sofia. Então fique, ela sussurrou, porque pela primeira vez eu acredito que podemos construir algo real, algo seguro. Alexandre se inclinou, pressionando um beijo terno em sua testa. Naquele momento, o quarto de hospital não parecia mais um lugar de fins. Parecia um lugar de começos. Meses depois, Juliana estava em um palco em um gala de caridade organizado pela Fundação de Alexandre. Ela usava um vestido esvoaçante, sua perna protética escondida por baixo. Mas ela não se importava mais quem via. Sofia estava segura nos braços de uma babá nos bastidores, e a voz de Juliana ecoou pelo salão. Uma vez me disseram que eu era inútil, que minha vida não tinha valor, mas eu estou aqui hoje como prova de que ninguém tem o direito de definir seu valor, exceto você mesma. Para cada mulher que sofre em silêncio, sua voz importa, sua vida importa, e você é mais forte do que pensa. A audiência se levantou em aplausos estrondosos, alguns com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Juliana sorriu, o futuro de sua filha brilhando diante dela, e soube com certeza que ela não apenas sobreviveu, ela triunfou. E então aqui estamos, meus queridos amigos. A história chegou ao fim, mas se você ainda está aqui comigo agora, eu sei que algo na jornada de Juliana tocou seu coração. Talvez tenha lembrado você de suas próprias batalhas, ou de alguém que você ama que lutou na escuridão. A história dela não é apenas sobre traição ou dor, é sobre a força silenciosa que vive em todos nós, esperando para se levantar quando a vida nos derruba. Os estoicos costumavam dizer que o que está no caminho se torna o caminho. Juliana perdeu tanto, seu casamento, sua perna, a vida que ela pensava ter. Mas nessa perda, ela descobriu a liberdade, a resiliência e a coragem para reivindicar um futuro que ninguém poderia tirar dela. Marco Aurélio escreveu: Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. E foi exatamente isso que Juliana fez. Ela não podia controlar a crueldade de Rafael, mas podia controlar como se levantava dela. E não é o mesmo para nós? Nem sempre podemos escolher o que acontece conosco, mas podemos escolher como responder, como crescer, como curar. A história de Juliana é um lembrete de que você nunca é definido por suas cicatrizes. Você é definido pela sua coragem de continuar. Então, se você está assistindo a isso e já se sentiu quebrado, lembre-se, você não está sozinho e você não está impotente. A cura é possível. A transformação é possível. E como Juliana, você pode transformar sua dor em força. Se esta história falou com você, por favor, tire um momento para curtir este vídeo, compartilhe-o com alguém que precisa de esperança e se inscreva em nosso canal para mais histórias que curam e inspiram. Porque juntos estamos construindo mais do que uma audiência. Estamos construindo uma família de sobreviventes, sonhadores e crentes. E quem sabe,
Talvez a sua história seja a próxima que ajude alguém a encontrar sua força.